Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo e vamos ver as possibilidades de gestão. Se perceberam no primeiro vídeo, se não perceberam eu vou falar agora, eu busco o seu entendimento da separação da carta de intenção, obrigatória apresentá-la em tribunal eleitoral, de um verdadeiro projeto de governo. Talvez esse vídeo deva ser particularmente sobre isso. Bom, vamos rolar, porque como boa parte do que a gente fala aqui, a gente fala de improviso. Tem o roteiro, claro, mas muita coisa a gente fala de improviso. Vamos levar a ideia. A legislação eleitoral obriga o candidato a executivo a registrar um plano de governo. Para falar a verdade, e eu citei isso no primeiro vídeo, eu não entendi até hoje a razão, porque eu não vi acontecer nada em função disso. De qualquer forma, os candidatos fazem uma carta de intenção genérica que é aceita sem muita discussão, não existe metodologia de análise dessas cartas de intenção, que eu chamo de carta de intenção porque eu não consigo chamar isso de plano de governo. Isso é só carta de intenção. E também de como ela seria cobrada dos eleitos. Ou seja, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, ninguém cumpre nada, faz o que dá na cabeça quando chega lá. Como eles não existe um projeto, eles vão tocando o dia a dia do jeito que está. Ou seja, e esse é o principal aspecto, as campanhas se pautam da mesma maneira que essas cartas de intenções. Então o que acontece? Os candidatos falam de intenções como se fossem planos. Caramba, isso tudo é uma tremenda de uma enganação. Porque você fica no meio do caminho, quando você vai cobrar, se você, no caso de prefeito, encontra um prefeito desse na rua, você vai falar com ele, ele vai dizer para você, não, mas é porque eu não fiz, porque não tinha verba, ou porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque o precatório, porque... Ou seja, o cara te dá um monte de desculpa, você vai dizer o que para ele? Não pode dizer nada. Porque você também não sabe, tá? Se o cara tem um plano de governo da forma como eu proponho, em que ele define como vai fazer, qual é o custo envolvido, nós vamos abordar esse assunto mais à frente. Essa forma, nós vamos abordar isso. Então o que acontece? Muda de figura. Bom, dentro desse raciocínio, eu me fiz uma pergunta. É possível, estou falando de uma forma diferente de fazer um plano de governo. Fazer respondendo o como, por quê, para quê, de que maneira. Eu pensei no seguinte, bom, peraí, se eu quero cobrar deles muito mais do que essa carta fajuta de intenção que eles apresentam, não só a justiça eleitoral como em campanha, me surgiu a pergunta, é possível fazer um programa de governo nos moldes do que eu quero? Sim, porque se eu quero cobrar, eu preciso provar que é possível fazer diferente. Eu preciso provar que a maneira como eu estou propondo, com levantamento de custos, verificando, e aí você tem que ir na execução orçamentária do município de anos anteriores para saber aonde está sendo gasto o dinheiro na prefeitura, o que você pode mudar, remanejar, repensar, tá? As previsões de crescimento, para você saber se você vai ter dinheiro para executar o plano que você está se propondo. Bom, o que acontece? Para responder essa pergunta, eu sentei e fiz um plano de governo, do jeito que eu proponho aqui. E aí eu descobri algumas coisas bem interessantes ao fazer esse plano de governo. Primeiro, obviamente eu levantei o custo anual de fazer o que eu proponho no meu plano de governo e descobri o seguinte, tem um monte de dinheiro perdido dentro da prefeitura com rúbricas que a gente não sabe, obscuras, rúbricas que você não sabe para quê, e aquele dinheiro sendo consumido, não é pouco dinheiro, não é pouco dinheiro. Então, se você parar, repensar o que está acontecendo nas execuções orçamentárias, uma série de programas absolutamente inúteis, uma série de programas bastante questionáveis e que eu não sei nem se eles são verdadeiramente executados, mas estão consumindo dinheiro público, tá? Muito bem. Esse é um ponto. Uma outra coisa que eu percebi e que eu quero chamar a atenção é o seguinte, eu descobri que os eleitos, os candidatos se propõem, se elegem, sentam lá na cadeira da prefeitura,
já herda um orçamento que vem do governo anterior no primeiro ano, depois ele faz os deles, mas só que tudo é sempre um faz de conta. O que eles fazem nas propostas de orçamento, que aquela proposta que eu falei para vocês, que o governo envia anualmente para a Câmara de Vereadores, que eu já mostrei para vocês, que aquilo tem que ser tratado com outro nível de seriedade. Ou seja, não é tratado com nenhuma seriedade e que precisa ser tratado com seriedade. É simplesmente um grande Ctrl-C, Ctrl-V de um ano para o outro. Fica tudo do jeito que está, para ver como é que fica. Quer dizer, na verdade, o que a gente chega à conclusão é que nós estamos vendo há muitos anos pessoas brincando de administrar a prefeitura e com a conivência da Câmara de Vereadores. Eu sou capaz de apostar que esse mesmo fato acontece a nível estadual e a nível federal. Copiam orçamentos, fazem as mudanças de valores em função de uma projeção de crescimento, que isso aí você tem inúmeros sites econômicos para te dar esses dados, fazem um reajuste dessa brincadeira, a previsão de receita e depois redistribui aquela receita do mesmo jeito que estava. Ou seja, então uma cópia da cópia da cópia da cópia. Isso é uma brincadeira. Na verdade, o que acaba sendo mexido são as tais emendas parlamentares. Nossa, isso ou seja, é tudo uma boa de uma baderna. Bom, outra coisa que eu quero chamar atenção, que eu também percebi quando eu fiz isso, é aquela história das verbas federais através das benécias de algum deputado. Muito bem, é o prefeito que chega e faz um acordo com o deputado estadual, faz um acordo com o deputado federal, se já não tinha esse acordo antes da eleição, e esse deputado estadual e federal vai ser responsável para trazer verbas do estado e do governo federal para o município. Bom, primeiro que eu descobri que essas verbas, para um plano de governo sério, elas são desnecessárias. Você não precisa dessas verbas para executar um projeto administrativo para 4 anos. Você não precisa. E o pior, essas verbas acabam tendo uma consequência muito séria. É onde saem muitas das relações obscuras que a gente vê em todos os níveis de política. É quando você... vamos lá, vou na prática para você aqui. Nos vídeos para vereador, eu expliquei muito dessa relação promíscua das emendas parlamentares e que isso, por si só, é uma situação grave. Não vou repetir essa história, dá uma olhada lá o que eu falei sobre isso. Muito bem, agora que refresquei a memória de vocês, vou lembrar algumas coisas que talvez notícias em jornais, em telejornais, pode ser passado desapercebido de vocês. Com certeza vocês em algum momento ouviram falar de comissões que deputados ganham sobre causa de uma emenda dessa, que há desvios na hora de executar aquela obra, porque foi aquela emenda, aquela coisa toda. Tipo assim, vou dar um exemplo prático. Um deputado traz uma verba para um município de 1,5 milhão para fazer uma determinada obra ou algum tipo de prestação de saúde ou compra de equipamento hospitalar, não importa. Muito bem, só que essa obra ou essa compra, essa aquisição, essa melhoria, ela vem já atrelada. Qual é a empreiteira que vai ganhar, quem é o fornecedor que vai fornecer tal equipamento para a saúde, isso já vem tudo montado. A prefeitura faz uma licitação questionável, que por mais que tenham tentado evoluir, negócio de bolsa de mercadorias, etc, etc, isso continua acontecendo do mesmo jeito, e aí ganha aquela empresa que foi programada, entram lá 3, 4, 5, 6 empresas, aí aquela história do cartel que vocês viram das construtoras, é por aí. Você não pensa você que isso só acontece no nível macro? Que não. Isso acontece com as verbinhas de 500 mil, acontece com as verbas de 1 milhão, acontece com a verba de 100 mil, acontece em todos os níveis, continua acontecendo. Ninguém acabou com essa história. Muito bem. Aí o que acontece? Aquele que foi determinado para ganhar a licitação, ganha a licitação, ele vai lá, fornece sim, faz lá o que tem que fazer para a prefeitura e tem lá a comissão do senhor deputado.
Algumas vezes também tem para o prefeito e tal, bom, mas aí depende como isso tudo foi negociar, ok? Então, veja bem, não tem novidade o que eu estou falando. Se vocês prestarem atenção no noticiário, era assim, isso é assim, Walter, vejo isso acontecer nesses moldes, com proporções diferentes, maneiras diferentes, mas a mesma coisa. Eu tenho notícia das mesmas coisas desde 1975. Eu acompanhando, tá? 1975. Muito bem. Significa 45 anos. Eu vejo. Muito bem. Para não estender esse vídeo muito, porque o primeiro já ficou, vai ficar mais ou menos eles no mesmo tempo, eu vou ficar só nesse exemplo. Podia te dar N exemplos de como é que essas falcatruas acontecem. Mas vou ficar nessa. Muito bem. Nós tivemos aqui na cidade que eu moro um prefeito sendo cassado recentemente exatamente por causa dessa negociata. O governador do estado veio, eu vou te mandar um monte de dinheiro para você recuperar tal coisa, tinha acontecido um problema na cidade e tal. E aí, como eu estou falando genericamente, eu não quero falar em que cidade eu estou. Embora muita gente vai saber de onde eu estou falando. Mas aí, o que aconteceu? Aí veio todo o processo de impeachment. Bom, esse governador do estado que eu estou citando, ele hoje está preso. Ele está preso, tá? Ele está, o vice dele está, o sucessor dele está todo mundo preso. Bom, é por aí. Então, o que acontece? O prefeito aqui foi cassado exatamente por causa desse tipo de negociação que eu acabei de dar como exemplo. Ora, se você tem um projeto raciocina comigo, se o prefeito tem um projeto de governo elaborado com aquilo que a prefeitura tem de recurso, otimizando esses recursos, ele fica em uma posição confortável para negar esse tipo de negociata. Veja bem, ele não tem que dizer assim, não, eu não quero saber dessas verbas. Isso seria uma estupidez da parte dele. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele não se propor a se meter em negócios escusos. As verbas, o senhor deputado, não, eu quero fazer uma emenda aqui para a sua cidade, para comprar um mamógrafo de última geração, para fazer exame de câncer de mama. Legal, tá ótimo, eu aceito a verba sim. Mas, em vez de só me mandar a verba para isso, olha aqui, eu no meu projeto de governo, o projeto que eu acabei de falar, o que você faz no teu projeto? Você coloca uma série de coisas paralelas ao teu projeto, ao eixo central do teu projeto, que elas não vão ser sua promessa de campanha, elas vão ser complementares ao seu projeto. Desde que, essas sim, quando você for para a rua, você diz, olha aqui, se eu conseguir verba, o meu eixo central, eu só dependo da prefeitura. Porém, se eu conseguir verba do Estado, do governo federal, aqui, tem essas coisas que vão complementar o meu programa central, que eu vou apresentar aos seus deputados que quiserem me ajudar. Está ali. Só que ele está à vontade para não aceitar negociar. Eu não estou dizendo aqui que eles não vão aceitar, que não vai acontecer. Eu quero que vocês entendam, eu já deixei há muito tempo de acreditar que nós vamos ter políticos verdadeiramente honestos, tá? Eu já há muito tempo não acredito em político honesto, ok? Estou sendo bem claro a você. Eu prefiro trabalhar na direção de que ele faça coisas diferentes, você está entendendo? A questão da corrupção, a redução e até uma possível eliminação, se é que é possível a eliminação, ela vai ocorrer com o passar do tempo, com a minha e tua mudança de postura na hora de votar, na hora de escolher o candidato e na hora de cobrar. Porque eu já provei a você que do jeito que faz hoje, você nem cobrar você não consegue. Com essas cartas de intenções que não levam a lugar nenhum. Muito bem. Vocês perceberam, estão conseguindo entender a importância do projeto de governo? Muito bem. Eu quero que vocês enviem as suas perguntas para o e-mail que eu estou dando a vocês, projetando aqui embaixo,
o e-mail para vocês fazerem contato, mandar suas perguntas e, inclusive, sugerir outros temas para mim abordar, que aí eu vou abordar, conforme falei ainda há pouco, nos vídeos avulsos, vamos chamar assim, fora da série. Muito bem. Não dá para ganhar a eleição e depois pensar no que fazer. Como alguém quer entrar numa disputa com intenções desse tipo? Ou seja, eu ganho a eleição e depois eu vejo o que eu faço. Se eu ganhar, eu vejo o que eu faço. Isso para mim é ser irresponsável com os mais pobres. Isso para dizer o mínimo. Um abraço, até o próximo vídeo.